Pessoal, só lembrando vocês que essa aula está sendo gravada, tá bom? Para depois ser postada no canal do YouTube. Então vamos lá. Na aula passada a gente estava falando sobre os povos e reinos da África, né? Particularmente da África pré-colonial. A gente sabe que a África é um continente, inclusive é o continente que deu origem à nossa espécie, né? Da onde a nossa espécie se origina, onde surgiu o primeiro Homo sapiens. Foi a partir da África que nossa espécie, a espécie humana, o gênero Homo, né, povoou todo o planeta, né? E existe uma grande variedade, uma grande pluralidade de culturas, de visões, de religiões, né, dentro da África. Existem vários povos, cada um com as suas características, cada um com as suas características, né? Eu falei na aula anterior sobre os povos Mali e sobre os povos Bantu, né? Falando que os povos Mali eram um império, né? O Império Mali. Falamos até do Mansa Musa, né? Que foi considerado o homem mais rico do mundo, até da história, né? Falamos dos povos Bantu, que é um povo com muita pluralidade, um povo com na verdade, não é um povo, não são os povos Bantu, que dentro da categoria dos Bantus existem vários povos, vários grupos, várias culturas, várias línguas, vários idiomas, né? Várias religiões, várias visões de mundo, né? Que o que liga os povos Bantus em comum, na verdade, seria o mesmo tronco linguístico, mas seria a mesma coisa que dizer que nós brasileiros estamos ligados aos italianos, né? Porque estamos no mesmo tronco linguístico, que é o latim, né? Mas cada um tem a sua própria identidade. E agora vamos falar um pouco dos povos Iorubá, né? Esse agrupa... Opa, deu uma travada aqui. Opa. Né? Esses povos aqui que foram tão importantes para a formação da nossa cultura brasileira. Grande parte dos africanos escravizados que eram trazidos aqui para o Brasil, eles vinham da cultura Iorubá, né? E diferente dos Bantus, os Iorubá eles tinham traços característicos muito mais notáveis, né? Que tinham muito mais destaque. Então, por mais que os Iorubá não tivessem uma formação única, digo, no aspecto político, né? Eles tinham essa identidade, né? Como o povo Iorubá, ok? Então vamos lá, povo Iorubá. Segundo sua mitologia, eles teriam surgido na cidade de Ifé, atual Nigéria, local considerado sagrado, e possuíam um líder político e religioso chamado Oni. A cultura Iorubá influenciou a brasileira, já que muitos deles foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados. Grande parte, pessoal, desse pessoal que vinha para o Brasil vinha da região da Nigéria, né? E trazia com eles as suas culturas, a sua visão de mundo, a sua religião, as suas línguas. E em muitos aspectos isso influenciou os nossos costumes, né? A superstição, algumas palavras do nosso idioma, né? As religiões afro, todas elas estão profundamente ligadas, aqui no contexto brasileiro, né? Estão profundamente ligadas à cultura iorubá. A maior influência é o sincretismo religioso do candomblé com o catolicismo. O candomblé foi a religião que eles trouxeram, né, da Nigéria, e chegando aqui, de certa forma, o candomblé ele adotou, ele foi imposto, né, a todo escravo que chegava da Nigéria para cá, chegava da África para cá, que ele tinha que abandonar a sua religião, tinha que abandonar suas raízes, sua língua, tinha que adotar o padrão cultural dos portugueses, né? E os portugueses tinham a Igreja Católica. Então, quando chegam, né, os povos Iorubá aqui trazendo o candomblé, eles vão mesclar ao candomblé alguns símbolos
né, alguns elementos da Igreja Católica, da religião católica, né, que vai dar origem à Umbanda, como a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Ou acho que a gente até já viu, né, o templo Umbanda. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só um minutinho. Acho que já vimos sim sobre aqui, ó, o templo de Umbanda, né, com elementos católicos na sua símbolos católicos, né, no altar aqui, e também símbolos do Candomblé, né? E aqui um exemplo do Candomblé, conforme a gente falou. Voltando lá. Ok. A maior influência é o sincretismo religioso do Candomblé com o catolicismo. O sincretismo, pessoal, é essa mescla, tá bom? Entre o catolicismo e o Candomblé, entre uma coisa e outra. Sempre que fala em sincretismo, está se falando sobre uma mistura, uma mescla, uma fusão. Além de algumas crenças, valores e até mesmo palavras. Os orixás são seres míticos ancestrais de origem iorubá e possuem características e sentimentos humanos, ok? Então os orixás vão ser essas entidades que receberão a adoração, receberão a devoção, né, dos povos iorubá dentro das suas culturas. E esses orixás, eles vão ser representados na figura de ancestrais, né, com alguns feitos heróicos, alguns feitos de destaque para a cultura deles, que por alguma razão, em algum momento, eles receberam, né, a força de elementos da natureza. Lhes foi atribuído a força desses elementos. Então, vão haver, né, os rituais, as cerimônias, né, todo o processo ritualístico em homenagem a esses orixás, tá bom? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, da estética dos orixás, da visão que eles têm dos orixás, ok? Avançando aqui. Yorubá é o nome de uma das maiores etnias do continente africano em termos populacionais. Na verdade, o termo é aplicado a uma coleção de diversas populações ligadas entre si por uma língua em comum de mesmo nome, além de uma mesma história e cultura. Os grupos étnicos que vivem próximos aos Yorubá são os Fons, os Ibo, Igala e Idoma. Aqui a gente tem no mapa, né, representado aqui na região da África, especialmente aqui na região subsaariana, né, no local onde fica a Nigéria, os locais, os países, né, aonde o Yorubá, o idioma Yorubá é falado, ok? Para a gente ver que a cultura Yorubá, ela tem várias características que a identificam, né? Avançando aqui. Lembrando, né, que a predominância desses povos Yorubá é no território da atual Nigéria, ok? Aqui a gente vê, né, as principais rotas de comércio de tráfico negreiro, né, de tráfico de escravos, que eram promovidas pelos comerciantes, pelos traficantes europeus, né, em particular portugueses e ingleses, né, aqui nas regiões aqui da África, levando esses escravos, né, aqui acho que é particularmente mais para o lado dos portugueses mesmo, fazendo esse tráfico de escravos, levando eles de regiões aqui da África para regiões aqui da América do Sul, né, em especial aqui regiões do Brasil, tá bom? Olhem só, grande parte das rotas, dos fluxos, né, vinham aqui da região de São Jorge da Mina, né, a Costa dos Escravos, né, aqui nessa região de Cabo Verde, e como a gente vê aqui, né, são regiões, né, que tem uma presença, tem uma influência dos povos Yorubá, ok? Vamos lá. A maior parte dos Yorubás vive na Nigéria, mais precisamente na região sudoeste do país. Há também importantes comunidades presentes em Benin, Gana, Togo e Costa do Marfim. Okay?
Devido ao tráfico de escravos, bastante ativo na área entre os séculos XV e XIX, muitos traços da cultura, língua, música e demais costumes foram disseminados por extensas regiões do continente americano, com destaque para o Brasil, Cuba, Trinidad, Tobago e Haiti. Então essas regiões aqui, né, principalmente aqui na América do Sul, pessoal, vai haver uma forte influência da cultura iorubá, ok? Por causa justamente desse tráfico de escravos. Eles vão vir para cá para ser escravizados, vão vir trazendo a sua mão de obra, né? Mas vão trazer também a sua cultura, ok? Boa parte da população negra do Brasil veio de terras iorubás, ok? Então é isso aí. Avançando aqui. Mais uma vez a gente tem aqui uma noção das rotas, né? As principais rotas do tráfico negreiro. A gente vê aqui que de Cabo Verde, de Cabo Verde da costa de São Jorge da Mina, né, aqui na chamada Costa dos Escravos, vai haver também um tráfico que leva para a América do Norte, leva para Havana, né, aqui na região de Cuba, e também bastante rotas aqui, né, que saem da África e levam negros escravizados aqui para a região da América do Sul, principalmente para a costa, né, para o litoral brasileiro, ok? Com o objetivo de abastecer o setor produtivo colonial aqui no território da América do Sul, tá bom? Continuando aqui. Presentes há vários séculos em áreas dos atuais Benin e Nigéria, a história recente dos Yorubás é marcada pelo surgimento do Império Oyo, do Império de Oyo, no final do século XV, que se ergueu com o auxílio dos portugueses interessados no comércio local. Então, pessoal, quando os portugueses chegam no território aqui, ó, né, da Nigéria, que eles começam a perceber que há um fluxo comercial, que há um fluxo de trabalho, um sistema organizacional, social aqui, né, do qual eles podem lucrar, no qual eles podem estabelecer relações de lucro, eles vão se fixar aqui na região, né, e vão começar a dar apoio a determinados grupos, eles vão se meter na política interna do território, né, com o objetivo justamente de favorecer um certo grupo e em troca ganhar alguma vantagem sobre isso, ok? Então a própria fundação do Império de Oyo, ele vai se dar, né, pela ajuda dos portugueses, pelo apoio dos portugueses a certos grupos, né, dentro de conflitos internos que vão formar esse Império de Oyo, ok? Sempre visando alguma vantagem, tá bom? Então vamos lá. Lagos, aliás, a mais importante e populosa cidade da Nigéria, localizada em terras iorubás, recebeu seu nome do entreposto construído pelos portugueses, uma referência à cidade do sul de Portugal. Então aqui a gente tem a região da Nigéria, né? Olha só que fica bem próximo, aqui é a região onde formou-se o Império de Oyo, né? A região aqui onde fica a cidade de Lagos, tá bom? E aqui, bem aqui, circulado em vermelho, aqui no mapa da Nigéria, olha só. E aqui nessa região aqui, né, a gente vê o sul de Portugal, a região sul de Portugal, e aqui em destaque a cidade também de Lagos, tá bom? Ou seja, eles nomearam aqui com o mesmo nome em homenagem, né? Ou seja, já havia uma presença ali, um certo senso de propriedade, de dominância dos portugueses aqui no território da Nigéria, tá bom? Pessoal, só um minutinho, já volto já. Vou só ver um negócio aqui rapidinho.
Bom dia, Bom dia, Arthur. Tudo bom? tudo bem? Eu acordei agora, desculpa pelo atraso. Não, tudo bom. Deixa eu colocar aqui sua presença. É Arthur Carlos Barbosa, né? Sim, Ok, só um minutinho. Beleza. Arthur, tem perdido muitas aulas de história, hein? eu tava sem meu e-mail institucional. Tá, mas você sabe que você pode acessar por outro e-mail também, né? Não, só pelo e-mail institucional que dá pra entrar sem a permissão, não é não? Sem a permissão, sim, mas aí você pode pedir por outro e-mail e não perder a aula. Eu aceito sua entrada aqui e aí você assiste a aula, tá? Essa participação sua nas aulas, ela é avaliada, ela vale ponto também, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, pessoal. Opa, travou. Quando a gente tá pronto, tem que esperar o computador ficar pronto também. Peraí, pessoal, deu uma travadinha aqui. Olha, agora. Caramba. Puxa vida. Nossa, pessoal, travou legal aqui o slide. Não tô conseguindo passar. Vou ter que fechar aqui e abrir de novo. Puxa vida. Pera aí, galera. Nossa, travou, foi tudo. Esperei um momentinho, pessoal. Ok, vou abrir de novo aqui. Ok, deixa eu voltar aqui pra onde eu... Botar pra apresentar aqui. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Beleza. Desculpa aí, pessoal, que deu uma travada aqui no PowerPoint. Eu tive que fechar ele e abrir de novo. Aqui. Ok. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tá. Beleza. Aí, continuando aqui, pessoal, né? A presença de Portugal no território da Nigéria e a influência de Portugal sobre os povos Yorubá vai ser muito forte a partir do século XV, né? Onde eles vão começar a buscar novas rotas de comércio para abastecer o sistema mercantilista, ok? A ideia era chegar até as Índias, mas toda a rota, todo o território que vai sendo descoberto e pode ser explorado, pode ter uma atuação de exploração, ele vai ter uma presença, né, dos povos europeus lá fazendo essa exploração, ok? Então, dando continuidade aqui, no início do século XIX, os Yorubás sofrem com a invasão dos Fulani, que empurram os Yorubás para o sul, onde as cidades de
Ibadan e Abeokuta são fundadas, né? Aqui a gente tem no mapa, né? Aqui as regiões de Abeokuta e Ibadan, as cidades que foram fundadas após esse conflito, né, com os Fulani. Aqui no mapa a gente tem a representação do mapa da Nigéria e a região aqui dos povos Fulani. Só para a gente ter uma noção, o quanto povos de diversas culturas, de diversas identidades, né, foram aglomerados dentro de um mesmo território, né? Olha só aqui na Nigéria a gente vai ter os Fulani, os Yorubás, né, e vários outros. Então, isso aqui representa aquilo que eu disse para vocês sobre a Conferência de Berlim, né, onde as principais potências colonialistas se reuniram no objetivo de fazer uma divisão dos países da África, né, aonde cada país poderia estar atuando, estar fazendo uma exploração. Quando acaba essa colonização, essa divisão permanece, né? Só que isso aí vai gerar uma série de conflitos, porque são povos de culturas diferentes e com conflitos, com como é que eu posso dizer? Com, com conflitos, né? Literalmente, com essas rusgas que elas permanecem por séculos, né? Isso é uma coisa, isso é um aspecto cultural deles. É muito difícil você perder um aspecto cultural, né? Então, acaba que vários conflitos civis vão estourar aí nos territórios da África após a saída, né, desses europeus do território que antes era colonizado. Okay? A maior parte das áreas Yorubá são oficialmente colonizadas pelos britânicos a partir de 1901, sobre um sistema de governo indireto que imitava as estruturas tradicionais. Ok? Então, após a saída dos portugueses, né, vão chegar os ingleses, que vão estabelecer um domínio aqui no território da Nigéria também, né, no território principalmente nas áreas onde vivem os Yorubás. Mais uma vez os Yorubás vão ser dominados por povos europeus, só que agora ingleses, né? E isso já a partir de 1901, né? Ou seja, já a partir do século XX já vai continuar uma dominação, uma presença de povos europeus aqui, né? Estabelecendo uma influência aqui. Isso aqui é o chamado neocolonialismo, né, pessoal? Onde não há a estruturação de um governo direto, né? Há somente o estabelecimento de uma dependência econômica, uma dependência política, ideológica, né, do país que é colonizado ao país que lhes torna sua metrópole, né? No caso, a Inglaterra ela vai gerar essa dependência com os territórios aqui, e essa dependência vai render várias vantagens, né, e várias, por sua vez, prejuízos aos povos da Nigéria e várias vantagens aos povos da Inglaterra. Ok? Avançando aqui. Na Nigéria atual, os povos iorubás são uma importante etnia, representando cerca de 1/6 da população. Ok? Então, a cada 6 moradores aí da Nigéria, né, um é de origem iorubá, um é da cultura, né, dentro da categoria dos iorubás. São, na sua maioria, católicos, mas uma parte segue também o islamismo, ficando o culto tradicional em terceiro lugar. Okay? Então aí a gente vê uma forte influência, né, da cultura europeia, né, através da presença do catolicismo na região lá. A gente também vê uma forte influência islâmica, né? A gente não pode se esquecer que o islamismo foi um movimento religioso, né? Não só religioso, mas também político, social, né? Que surgiu na Europa a partir do século 6, 7 depois de Cristo, se expandiu muito, né? A gente teve a presença do Império Mali muito próximo ao território da Nigéria, né? Que vai ser oficialmente islâmico, vai ser um dos principais polos do islamismo de todo o mundo, né?
vão ser fundadas as primeiras universidades para o ensino, com uma base de ensino islâmica, né? Então o islamismo tem uma presença muito forte no território da Nigéria também. E o culto tradicional permanece tendo a sua importância também, né? Só que ele fica em terceiro lugar. Então, as raízes iorubás, a identidade iorubá, ela permanece apesar, né, de todas as fortes influências que cercaram esse povo, né? Tem gente que ainda preserva a sua cultura tradicional. Ok? Cerca de 75% dos homens são agricultores. Oh, só um momento. Só um momento, pessoal. Ju! Desculpa, pessoal, era minha sogra. A sogra gosta de ligar bem cedo. Continuando aqui, pessoal. Cerca de 75% dos homens são agricultores que vivem daquilo que cultivam, ou seja, a maioria vive uma agricultura, né, de subsistência. As mulheres geralmente são encarregadas de vender parte do excedente nos mercados populares das cidades, ok? Então, apesar, né, deles terem um cultivo para o autossustento, o que sobra desse cultivo, né, por vezes é comercializado, principalmente pelo trabalho das mulheres, ok? Aqui nessa imagem a gente tem uma feira, né, característica dos povos iorubás lá na Nigéria. Aqui a gente vê um tratamento, né, de um fruto aqui, não sei dizer bem o que é, né, mas há aqui um trato sobre esse fruto aqui. Provavelmente depois ele vai ser direcionado para o comércio também, ok? Alguns indivíduos possuem grandes fazendas de cacau, onde o trabalho é realizado por mão de obra contratada, ok? Então há aqueles também que produzem exclusivamente, né, para o comércio. Aqui, ó, grandes fazendas de cacau, ou seja, produzem uma monocultura, né, só um produto, provavelmente com o objetivo provavelmente não, né, certamente com o objetivo de comercialização desse produto. Avançando aqui, nas cidades iorubás, os iorubás respeitam, além das autoridades formais, o líder temporal, o Obá, que conquista sua posição de várias formas diferentes, incluindo herança, casamentos ou sendo pessoalmente selecionados por um Obá já no poder. Então, o Obá, ele não vai ser alguém eleito democraticamente por um processo institucional, né? O Obá, ele vai ser uma figura de autoridade que se ergue ao poder por meio desses caminhos, né, que foram definidos aqui: herança, casamento, ou então sendo indicados, né, por um Obá anterior, ou seja, levando o legado desse Obá antecessor para o presente, para o futuro. Então é uma estrutura de liderança bem tradicional, né, que tem muito a ver com a cultura deles e nem tanto a ver com a questão da instituição de autoridade política, ok? Apesar deles terem uma forte influência dentro do contexto social da Nigéria, ok? Sobretudo dos povos iorubás. Cada Obá é considerado um descendente direto do Obá fundador de cada cidade. O Obá é geralmente auxiliado por um conselho de chefes, ok? Aqui a gente tem uma imagem representando a chegada de um Obá dentro da cidade, né? Olha só como ele é recebido com festas, com música, né? Aqui a gente tem uma foto do Obá de Lagos. Vejam as roupas que ele usa, né? As roupas dele são diferentes dos demais. Isso aí demonstra um sinal de autoridade, de destaque, de importância, né? Obá de Lagos aqui. E aqui a gente tem o Olusegun Obasanjo, né, que é o 12º presidente da Nigéria, que provavelmente também vem de uma linhagem
de Obás, ok? Aqui, povo Yorubá. Um destaque da cultura Yorubá são os trajes elaborados, feitos tradicionalmente de algodão, ok? Alguns desses trajes possivelmente vocês podem ver em alguns contextos específicos ligados à cultura africana, né? Aqui no Brasil, num culto religioso, né? Em alguma reunião, ok? Dependendo de como for, alguma associação e tudo assim, né? Uma manifestação, é comum a gente encontrar esses elementos assim aqui, porque a cultura, a história do Brasil, ela está muito enraizada na história da África, sobretudo na história da Nigéria, né? O mais básico, a Aso-Oki, com muitas cores e padrões diferentes. A Aso-Oki seria isso aqui, né, pessoal? Esse tecido, né, enrolado na cabeça, né, geralmente mais para uso feminino, tá bom? Um dos trajes masculinos típicos é o Agbada, né, cujo nome no Brasil virou uma espécie de sinônimo de uma espécie de uniforme de um determinado bloco de carnaval. O Agbada, pessoal, vai dar origem ao nome do Abadá, né? Mas não tem nada a ver o Abadá brasileiro com o Agbada, né, nigeriano, o Agbada Yorubá. É só uma variação do mesmo nome, né? Aqui a gente tem um exemplo do que é o Agbada, né? Essa roupa aqui bem bonita, bem colorida, né? Usada aqui por esse rapaz, ok? Então é isso aí, agora vamos para a correção das atividades. A questão 1. Complete o quadro abaixo com informações sobre os Yorubás. Onde eles viviam? O que vocês podem responder? Eles teriam surgido na cidade de Ifé, na atual Nigéria. Ok? Qual a sua crença religiosa? O que vocês podem lançar aí? Os orixás são seres míticos ancestrais de origem iorubá e possuem características e sentimentos humanos. Ok? Então a crença deles é nos orixás. Ok? E a terceira, quais suas contribuições para o Brasil? O que a gente pode lançar? A maior influência é o sincretismo religioso do candomblé com o catolicismo, além de algumas crenças, valores e até mesmo palavras. Ok? Avançando aqui. Questão 2. Pessoal, se vocês quiserem ler a resposta de vocês aqui nessa questão também, tá? Vocês fiquem à vontade. É só falar assim, professor, posso ler a minha? Que eu vou e paro aqui. E aí vocês leem. Aqui a questão 2. Explique o que eram as rotas transsaarianas e por que elas eram tão importantes. A gente sabe que as rotas transsaarianas eram essas rotas aqui que se davam pelo deserto do Saara, né? Pela parte aqui mais ao sul do deserto do Saara, que levavam todo tipo de mercadoria, sal, noz de cola, vidro e até pessoas escravizadas. Ouro, né, principalmente. Então vamos lá, qual a importância das rotas transsaarianas? O que era isso? O que a gente pode responder? Luiz, não tem como você voltar na 1, não? Voltar na 1 tem. Só pera aí que eu vou pegar aqui na atividade. Ok. Eu achei que eu tinha feito, mas eu não fiz. Ok. Davi, você é inscrito no meu canal do YouTube? Não. Então deixa eu te dar ideia. Você pode se inscrever no meu canal, porque no meu canal você consegue encontrar essa aula depois também, se caso você quiser acessar lá. Ah, tá. Tá? Que aí é só você dar um pause lá. Tá bom? Tá bom. Então pode continuar. Então beleza. Vou até assim que eu terminar aqui, eu já vou postar lá no YouTube, que aí você acessa lá, tá bom? Tá. Aqui é a questão 2, pessoal. Explique o que eram rotas transsaarianas e por que elas eram tão importantes.
Vamos lá, pessoal. Eram rotas que atravessavam o Saara, de norte a sul, e por onde comerciantes vendiam mercadorias para as populações que viviam mais distantes, né? Então essas caravanas aqui, as caravanas dos camelos, né? Inclusive a gente vê em várias obras cinematográficas, todo mundo já deve ter visto o filme do Aladim, né? Inclusive a cultura islâmica, né? Encabeçada inicialmente aí pelo profeta Maomé, vai ter uma forte influência aqui dessas rotas transsaarianas, né? Ele vai ser ele vai ser descendente, né, de comerciantes que faziam essa rota aqui, tá bom? Aqui a questão 3. Explique o que é sincretismo religioso. Vamos lá. O sincretismo religioso se caracteriza pela união de elementos religiosos distintos que formarão uma nova religião. Ou seja, pessoal, sincretismo religioso é quando várias religiões elas compartilham elementos entre si, né, fundando novas identidades, dando novos significados, ou simplesmente mantendo significados e dando novos nomes a esses mesmos elementos, né? É o que aconteceu, por exemplo, no candomblé, que veio da Nigéria, né, junto com os povos iorubás, com os elementos da cultura católica, né, que deu origem então à Umbanda, né? É isso aí. Avançando aqui. A questão 4. Analise a importância dos árabes na África. O que a gente pode estar respondendo aqui sobre a importância dos árabes? É muito importante, né? Foram os árabes, inclusive, que os principais, né, nessa questão da rota transsaariana. Vamos lá. Qual a importância dos árabes? Os povos árabes participavam de caravanas vendendo mercadorias como ouro, noz de cola, marfim, sal, vidro e até mesmo pessoas escravizadas na região do Saara. Tá bom? Aqui a questão 5. Por que sobre Mansa Musa, responda. Mansa Musa, vocês lembram, né? O homem mais rico da história. Vamos lá. Sobre ele, responda. Letra A. Por que ele foi considerado o rei mais rico do mundo? O que a gente pode responder aqui, ó? Ele possuía total controle da produção de ouro da região e possuía uma fortuna que passaria facilmente dos 3 trilhões de dólares, né? Então era muita riqueza que ele possuía, ok? Uai, houve uma troca aqui, né, da B e da C. A B. Por que motivo ele foi para Meca? Por quê? Porque faz parte de uma das obrigações de todos os muçulmanos, ok? E aqui a questão C. O que houve com Meca após a passagem de Mansa Musa? O que a gente pode responder? Ele levou tanto ouro que enriqueceu o comércio na região, ok? E aqui a questão 6. O reino de Gana foi incorporado ao Império Mali. Explique por que isso ocorreu. O que a gente pode responder, pessoal? Porque o Império de Gana entrou em declínio devido a conflitos internos com os almorávidas. Ok? E é isso, pessoal. Peço para vocês seguirem o meu canal. O nome do canal é Professor Edivaldo História. E aquela mesma reza do YouTube, né? Curta, compartilhe os vídeos, se inscreva em nosso canal e clique no sininho, tá bom? Peço também que sigam o canal do professor Dimas Antônio. Ele está sempre postando conteúdos do PET aí, né? Que pode ajudar vocês aí nas atividades. A mesma reza para ele também. Se inscrevam, cliquem no sininho, curta e compartilhe os vídeos dele, professor Dimas Antônio. No meu canal vocês vão encontrar as nossas aulas, ok? E as correções das atividades. No canal dele vocês encontram as correções das atividades com antecedência. Você vai postar que dia é essa aula? Que hora, quer dizer? A de agora? É. Terminando aqui já vou postar lá. Tá. Depois do almoço você já pode procurar lá que já vai estar lá, tá bom? Tá bom, obrigado. Nada. E é isso, pessoal.
terminamos aqui esse tema, né? Sobre isso aqui que foi falado, vocês têm alguma dúvida? Não. Não. Beleza, pessoal. Então, obrigado por estarem comigo hoje. E a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Vou despedir de vocês um pouquinho mais cedo aqui. Tá. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom fim de semana. Bom fim de semana não, amanhã é nada. sábado letivo. Bom fim de semana a partir de amanhã. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau, Não. tchau. Até mais. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Até mais.